Saudações vascaínas, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e começa agora mais um vídeo no nosso canal e vamos já sem enrolação direto ao assunto. E aí, o Vasco está ameaçado? O Vasco deve ao São Paulo pela compra do jogador Léo Pelé, ele mesmo. A gente se livrou de um problema e na porta já bate outro. O Vasco não vive só de boas notícias, minha gente. Infelizmente, o Vasco não efetuou o pagamento pela compra do jogador Léo Pelé. O Vasco pagou em torno de 45% do que o São Paulo tem para receber pela venda do zagueiro para o Vasco. O valor total da negociação era de 17 milhões de reais. Isso mesmo, pagaram 17 milhões de reais ao São Paulo, ou deveriam ter pago 17 milhões de reais pela compra do zagueiro Léo Pelé, e o Vasco não pagou. A ameaça do São Paulo é de acionar a FIFA e buscar um transfer ban para impedir o Vasco de realizar novas contratações de jogadores. E aí, galera? Como é que fica o Vasco nisso tudo? O que tem de verdade, o que não tem? A gente vai estar fazendo uma análise mais profunda disso. A gente vai estar falando aí também do pedido do Carille. Carille quer o zagueiro Balbuena? É isso mesmo? É um pedido do Carille? Vamos trazer essas e outras informações aí ao longo do nosso vídeo. Vem a nossa vinhetinha aí e na sequência o nosso vídeo. Tô de volta, família. Vamos direto aos assuntos que nos trazem aqui. Muitas informações saindo, muita especulação, muita notícia e é verdade, muito factoide. Muita coisa tem sido plantada aí para talvez gerar conteúdo por alguns influencers, algumas páginas, alguns jornais, a velha mídia tradicional. A gente tenta repercutir aqui no canal aquilo que a gente acha que é mais importante, que pode vir ou não a ser viável. Então a gente tenta trazer aqui uma informação de qualidade para você, em respeito a você e também pelo nosso próprio respeito. A gente não quer aqui estar trazendo historinha, trazendo notícias fake, inventando histórias só para atrair a atenção de vocês. Vamos direto ao ponto. A negociação do Vasco com Fabian Balbuena a pedido do técnico Fábio Carille. O que tem de verdade nisso? O jogador já trabalhou com o Carille no Corinthians, onde trabalharam aí no Campeonato Brasileiro de 2017, onde o Corinthians foi campeão. Se não me falha a memória, Carille e Balbuena trabalharam juntos em mais de 2 oportunidades no próprio Corinthians. É um jogador de confiança do técnico e sim, tem informações de que é um pedido do Carille. Tendo em vista aí as últimas saídas de Léo Pelé e Michael, eu acredito que seja uma negociação a pedido do técnico Carille. Porém, tem muita dificuldade nessa negociação. O que acontece? O jogador joga no futebol russo, recebe um alto salário e ainda tem contrato a cumprir. Porém, tem a vontade também do jogador de estar retornando ao futebol brasileiro, que foi onde ele teve suas melhores passagens no Corinthians. Então, pesa a favor do Vasco numa eventual negociação aí, num eventual avanço, a vontade do jogador e a amizade entre jogador e técnico e o pedido do técnico. Resta saber se vai ter dinheiro envolvido nessa negociação, algum futuro jogador, algum futuro interesse. O mercado russo é muito restrito, é muito fechado. A Rússia, ela sofre aí banições devido ao conflito que ela tem com a Ucrânia e não participa de competições europeias. Então, é um futebol que está parado no tempo, somente a liga local acontecendo. Então a Rússia ela não participa e os times da Rússia não participam de campeonatos mais relevantes, o que pode ser um fator que pese também para uma eventual negociação. A gente sabe que é uma negociação muito difícil, mas também não é impossível. A gente precisa entender aí que tipo de tratativa está acontecendo. Obviamente, quem é do Vasco não vai estar falando nisso.
À medida que o nome de Balbuena surge no mercado e como uma possibilidade, também aparecem outros interessados no zagueiro. É um zagueiro experiente, rodado, já jogou no Corinthians, jogou no West Ham da Inglaterra, tem essa passagem aí no futebol russo pelo Dinamo Moscou. Então, um jogador experiente que já jogou seleção do Paraguai, um jogador bem rodado de 33 anos de idade. A gente tem que ter atenção ao que pode acontecer aí nas próximas horas, mas é um negócio que vem ganhando forma principalmente pela figura do técnico Fábio Carille, com quem Balbuena já trabalhou e já foram campeões juntos. É o melhor zagueiro? É o que tem de melhor no mercado? Eu acredito que não. É uma boa possibilidade? Pode ser que sim. É um zagueiro experiente, já foi campeão brasileiro, já jogou na seleção do Paraguai, já jogou na Premier League, então não é um zagueiro qualquer. Resta saber qual é o interesse desse jogador e como tem sido a sequência da carreira dele, uma vez que o futebol russo não tem tido um alto nível. Então, é aguardar para ver o que acontece aí nas próximas semanas. Provavelmente vai ter alguma novidade aí depois da virada do ano. Agora é fim de ano, então muita coisa acaba ficando paralisada. Também aí já um fim de semana. Então eu acredito que alguma novidade maior possivelmente aconteça no início do ano, no início da semana que vem, quando o ano já vai ter começado e provavelmente tem alguma novidade maior a respeito disso. Outra notícia aí que traz muita preocupação é a possibilidade de um transfer ban. É isso mesmo. O zagueiro Léo Pelé, quando foi comprado junto ao São Paulo pelo valor de 17 milhões de reais, teve somente aí em torno de 45% desse valor pago pelo Vasco. O restante está até agora no calote, se assim pode dizer. O Vasco não pagou, fez a negociação agora do zagueiro com o Atlético Paranaense e o São Paulo já veio a público aí, já soltando informações, notícias, já tem jornalistas repercutindo o possível calote que o Vasco está dando no São Paulo por estar em atraso com o Léo Pelé. Resta saber aí os detalhes dessas negociações. Agora, a gente parar e pensar que depois de 2 anos, o zagueiro Léo Pelé teve uma desvalorização de 5 milhões de reais dos 17, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, a gente comemorou aqui, e eu acredito que 99,999% da torcida do Vasco comemorou a saída do Léo Pelé, só que muita gente esqueceu o péssimo investimento que foi feito. Será que esse jogador foi comprado com valor acima do preço de mercado? Quem ganhou a comissão nessa transação, Léo Pelé São Paulo? Quem saiu beneficiado de tudo isso? A quem interessou esse tipo de transação, esse tipo de negócio? São perguntas que não querem calar, mas que infelizmente a maioria dos torcedores não fazem. E a gente tem que cobrar mais a respeito dos jogadores que vêm para o Vasco, a respeito dos salários que são pagos. Ah, Felipe, mas poxa, futebol é assim mesmo, tá ficando tudo muito caro, sempre tem um interesse envolvido. Não, não, não. Olha a situação que o Vasco está. Foi votada nessa semana aí uma autorização de recuperação judicial, porque estão dizendo que é a última solução, o que eu não acredito. Eu não acredito que a recuperação judicial seja o melhor para o Vasco, mas a grande mídia e muitos influencers não repercutem isso, não falam disso, só querem tratar de especulação, de negociação, não falam do que é importante para o futuro do Vasco, dos riscos que pode ter o Vasco estando numa recuperação judicial. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando um pouco disso e a gente ainda vai repercutir ainda mais desse assunto, porque provavelmente ele vai ganhar ainda mais força no início do ano. Muita gente não falou que essa reunião do Conselho foi marcada num 23 de dezembro, antevéspera de Natal, e todo mundo achando isso normal, um assunto sério, importante, que coloca em risco o Vasco, porque uma recuperação judicial mal sucedida significa a falência do time, do clube. Então tudo isso
fica sempre colocado de lado. Sempre vendem como a última solução, como foi com a venda do Vasco para 777. Era a última solução, era a única alternativa, é isso que o futebol pede. Calma, muita calma nessa hora. Eu sei que tem pessoas aí, torcedores, que estão cansados, que já não aguentam mais, que acham que tudo é trato político, e não é. Tem muito dinheiro envolvido, muitas comissões, e a gente tem que falar aqui, a gente tem que dar a cara para bater, a gente tem que dar a nossa opinião. Muita gente às vezes não gosta de falar isso, eu também não gostaria aqui de estar falando disso, mas muito dos problemas que o Vasco tem não foi só pelas brigas e guerras políticas que existem no Vasco desde sempre. Muitos dos problemas que estão postos hoje é pela venda que foi feita. A má gestão do clube, a forma como colocaram as coisas. Então a gente não pode estar aceitando como ser sempre a última solução. E para voltar no assunto e falar, é uma vergonha para o Vasco ter uma dívida dessa. Ah, mas todos os clubes devem ter uma dívida dessa, vender o jogador. E aí, Pedrinho? Esse dinheiro vai ser usado para pagar a parte do que deve ao São Paulo, ou quitar tudo que deve do restante do São Paulo? Como é isso? Vai correr o risco de um transfer ban? Vai tentar um acordo lá? A gente precisa entender muito disso. E os moldes do negócio, o Atlético Paranaense já desmentiu. Já disse que parte do valor pago não seria descontado da contratação que o Vasco fez do Hugo Moura. Então tem muita coisa que sempre fica nebulosa. E no final a gente não entende o tamanho da dívida do Vasco. Cadê a transparência? A gente quer transparência, a gente quer entender o que está acontecendo. Olha, gente, eu aqui no canal, eu tenho uma opinião forte. Eu sou raiz. Eu acredito que a gente tem que falar, sim, do que está acontecendo no Vasco, das possíveis negociações. Vou trazer sempre isso aqui no canal. Mas antes disso vem o meu amor pelo Vasco e o bem que eu quero o Vasco. Então, assim, tem informações que elas têm que ser claras. O torcedor precisa entender o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque senão depois é mais fácil dizer, vende. Chama o grego, chama o americano, chama o chinês, chama o italiano. E o Vasco sempre fica nessa situação de vergonha, de vexame, de dívidas, com péssimas negociações, jogadores que a gente não entende como chegaram no clube. Quem explica a contratação de um Cleiton Casapia? Quem explica a contratação de um Jean Davi? Do Maxime Domingues? Quem explica esse tipo de contratação? Quem explica uma contratação Serginho Macedônia? Quem consegue explicar isso? Mas o futebol é assim mesmo. Olha, é por isso que o Vasco está nessa situação. E tudo isso agora que eu mencionei, esses jogadores em específico, já foram no movimento SAF. Ou você acha que o Léo Pelé custou barato? Ou você acha que as negociações que o Vasco fez custaram pouco? Você acha que os jogadores, os valores de negociação foi pouco? Foi muito? Essa é a minha opinião. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Vasco não sofra esse transfer ban, que consiga aí se acertar com o São Paulo e principalmente acertar no mercado. Até agora o que a gente tem visto é muita especulação e o que está vindo para o Vasco, o que está próximo de fechar com o Vasco, não resolve os problemas. Lucas Oliveira, o zagueiro, não resolve problema nenhum. É trocar 6 por meia dúzia entre ele, Maicon e Léo Pelé. Tirar aí no caro coroa. O que sair é mais do mesmo, na minha opinião. É uma aposta. Mas a que custo, a que preço? Tudo isso precisa ficar claro para o torcedor, para a gente. A gente precisa entender o que está acontecendo. Então eu não acho que seja um jogador que resolva, assim como eu não acho que o Tietchan seja um jogador que resolva. Obviamente, é um jogador que tem mais qualidade, então sim, é uma peça até que útil, mas não é jogador para resolver problema. E a gente precisa de jogadores que resolvam o problema. Então, essa é a nossa opinião, sempre vou ter minha opinião forte, contundente,
dizendo o que eu acho, que eu acredito, porque ó, eu amo essa Cruz de Malta, eu amo o Vasco da Gama. Então, tudo que eu falar aqui, além de, óbvio, ter a minha opinião, é por amor. E você, torcedor, que talvez pense diferente, eu te respeito. Não vou te insultar, não vou te xingar, não vou dizer que você é mais ou menos vascaíno por isso. A gente só pensa diferente. E o que eu quero nesse canal aqui é justamente isso, gerar um debate, ter a sua opinião, saber como você pensa, juntos, conversando, criando um debate sadio, alcançar pessoas para que haja uma mudança de verdade dentro do Vasco. Porque uma coisa eu tenho certeza que você concorda comigo. Nós dois amamos o Vasco, ou todos vocês que estão nos assistindo, ou a grande maioria, e queremos o melhor do Vasco. Então eu conto com o seu apoio. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, não custa nada. Não gostou? Pode dar o dislike aí também, não tem problema. Quer fazer um comentário, um desabafo aqui no vídeo? Faz o seu desabafo. A sua opinião e a sua participação para a gente é muito importante. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ativa também o sininho de notificações. Sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Saudações vascaínas, até a próxima e a gente se vê por aqui.